Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Brazilian Canary. Eu sou o Lucas Latorre, dono e criador das páginas do Norwich City aqui no Brasil, o @NorwichCityFCBR. Eu tenho também como grande aliado nessa jornada de representar o Norwich aqui no Brasil, o querido Uriel Pereira, que tem as contas do @NCFCBR. Bom, Canaries, hoje eu vou contar a história do meu clube do coração, o Norwich City Futebol Clube. Bom, Canaries, antes da gente começar de fato, antes eu preciso dizer uma coisa. Esse conteúdo histórico que eu estou produzindo não é só para informar vocês, é também para desmentir a origem falsa do Norwich, que tem circulado na internet, principalmente nos anos de 2009 e 2011, onde dizia que o Norwich era originado do Notts County, por uma tal de The Birds Club Association ou coisa do tipo. Essa informação é totalmente falsa e foi feita por um desses trolls da enciclopédia, que era uma Wikipédia fake da época que zoava com várias páginas, inclusive de futebol. E o problema é que até hoje essa informação falsa é propagada, inclusive veículos grandes de informação esportiva, como o Globo Esporte, já divulgaram essa matéria, essa notícia de forma errônea. Então, por favor, pessoal, não acreditem nessa história de que o Norwich surgiu do Notts County. Isso é mentira. Bom, lembrando também que esse conteúdo está sendo gravado em março de 2020, as informações podem ter sido modificadas, então, por favor, levem em conta que esse conteúdo pode se tornar obsoleto. Além disso, caso vocês queiram aproveitar melhor o conteúdo, eu estou disponibilizando ele também em podcast e no YouTube. Caso você esteja ouvindo no YouTube, você pode tranquilamente usar uma outra aba para fazer outras coisas enquanto me escuta. Afinal de contas, esse conteúdo vai ser apenas da minha voz e algumas ilustrações que vão aparecer durante o vídeo. Caso você queira ver, aí sim você deixa aberto a tela do YouTube. Caso você esteja no podcast, fique à vontade, tome um cafezinho também, em ambos os casos, né? E aproveite esse conteúdo que estou fazendo com todo o carinho possível para vocês que estão ouvindo. Quem quiser também pode até acelerar o vídeo em 1,25 ou 1,2, dependendo de onde você estiver, que eu acho que o conteúdo fica até um pouco mais dinâmico para quem estiver ouvindo, tá bom? Então vamos começar? O Norwich é conhecido também como The Canaries, ou Os Canários em português. É um time inglês que atualmente está na Premier League. O clube é do condado de Norfolk e foi fundado em 17 de junho de 1902. E o Norwich tem hoje, atualmente, melhor dizendo, 117 anos de história. Bom, pelo menos até a data de publicação desse vídeo. As informações a seguir foram tiradas do site oficial do clube, o canaries.co.uk, e também tem outros suportes de páginas de veículos locais, né? Como Pink Un e Eastern Daily Press, que são jornais da região de Norwich e Norfolk, como um todo, né? Norfolk é o condado. Enfim, a história do Norwich começa com a vontade de se jogar futebol na cidade. Eu sei que é clichê, mas esse foi o motivo principal. E em 1902, o futebol já era muito popular entre os ingleses, mas em Norwich ainda não existia um clube de fato, né? Um clube de futebol que realmente representasse a cidade. Após meses de planejamentos, finalmente aconteceu a tão esperada reunião entre Robert Webster e Joseph Cowper Nutshey no Criterion Café, ou Criterion Café. E eles dois fundaram o nosso tão amado Norwich City Football Club, que desde aquela época já unia a cidade em prol do futebol. A primeira partida competitiva do Norwich foi em 6 de setembro de 1902 contra o Harwich e Parkeston, no Newmarket Road, que era onde o Norwich disputava suas partidas em casa, né? Que não era bem um estádio, né? Era um grande campo aberto ali que tinha perto de um mercado local da cidade, afinal é por isso que leva esse nome. Os Canários, inclusive, disputaram sua primeira competição entre condados, né? Entre dois condados, em 1902 também, já no seu ano de fundação, e foi a Liga Norfolk e Suffolk. O Norfolk é o condado do norte, né, mais ou menos assim por dizer, e Suffolk é o condado do sul,
em forma resumida, seria basicamente isso. Anos depois, mal saberiam que surgiria uma rivalidade dali. Mas enfim. Mas o problema é que essa liga era considerada amadora, assim como o Norwich era também amador na época. E 3 anos depois, somente depois de 3 anos, né, pessoal? Seguindo as regras da comissão da Football Association, os canários se tornaram profissionais em 1905. Ano que até para muitos é o real ano de nascimento do clube. Bom, pelo menos no meio profissional do esporte. Já o Newmarket Road não era exatamente um estádio, mas era lá onde o clube competia em casa, por assim dizer, né? Eu já tinha dito isso antes, mas só reforçando aqui. Só que o que acontece? Com o clube crescendo mais, o clube e o público, né, crescendo mais e mais, tomando mais proporção, fora as exigências que o profissionalismo pedia, o clube se viu necessitado de ter um estádio adequado para a época, para que assim pudesse jogar em casa com melhores condições, não só para o time em si, né, mas também para as torcidas, tanto local e visitante. E então, em 1908, o Norwich foi para o The Nest, né, sua nova casa, feito no improviso, com marcações no campo à base de giz e com uma área maior, melhor dizendo, para atender os seus torcedores e os torcedores visitantes. Mas enfim, eu já vou voltar nesse assunto. Antes disso, precisamos falar de outra coisa. Precisamos falar do apelido e da identidade do clube. A partir de 1907, o Norwich deixou de ser chamado de The Citizens, os cidadãos, e abraçou inicialmente o apelido de The Strangers, por ser uma cidade, no caso os estranhos, tá pessoal? Por ser uma cidade que acolhia refugiados franceses, holandeses e até belgas, durante o período tenso que a Europa vivia com a iminente guerra, né? E o contexto, e para dar um contexto para vocês, né? Esses refugiados eram taxados de estranhos ou forasteiros por outros ingleses fora da cidade de Norwich, claro, que, né, como Norwich acolheu essa galera, acabou até tornando eles mais próximos da cidade. Então Norwich acabou ganhando esse apelido de Os Estranhos por acolher esses refugiados. De certa forma, o Norwich, em suas raízes, sempre foi um clube que abraçou essas causas sociais, quase que naturalmente, né? O destino sempre traçou isso na vida do Norwich e o Norwich sempre abraçou isso. Não só o Norwich City Football Club, mas como a cidade como um todo. E eu digo isso particularmente porque eu já pude visitar a cidade e realmente é uma cidade muito acolhedora. Eles te tratam como se você fosse um membro da família em qualquer lugar que você vai e isso é muito legal. É uma coisa que engrandece a cidade e aquece o coração de quem visita. Bom, seguindo aqui, e todo esse carinho fez com que a cultura dos refugiados se juntasse ao clube. Afinal, eles eram grandes criadores de, sim, canários. Pois é, galera, esse pessoal que veio de fora criava canários. Inclusive aqui no Brasil, os canários que na Inglaterra só são canários, aqui no Brasil a gente chama de canário belga. E um desses povos, né, que foram refugiados para Norwich eram povos belgas, né, pessoas que vieram da Bélgica, melhor dizendo. Né, outros eram da Holanda, outros eram da França. Mas de forma geral, os belgas, né, devem ter trazido os canários com maior número assim, para a cidade de Norwich. E em Norwich tem uma outra coisa bem peculiar da região, é que Norwich, devido à sua vasta zona rural, tiveram muitos criadores, né? Não só de animais como vacas, ovelhas, galinhas, enfim, porcos, mas também criadores de canários, é claro, e incluindo os donos do clube. E com isso, né, esse carinho pelo passarinho decidiu que então nada mais justo, né, do que mudar não só a cor do uniforme para amarelo, mas como também incluir o canário no escudo. E então o Norwich passou a usar o amarelo na camisa e o canário no escudo. Antes disso, o Norwich jogava com o brasão da cidade, com uma camisa metade branca e outra metade azul claro, que era a cor, que eram as cores, né, que a fábrica mais próxima de tecidos conseguia produzir para eles, e o brasão, afinal de contas, é o brasão da cidade, era algo bem comum de se conseguir por lá. E caso você esteja se perguntando, o que acontece? O uniforme reserva do Norwich nunca teve uma cor definida de fato, né? Sempre foi alternando entre as cores do escudo e do brasão da cidade, ou o brasão de armas da cidade, né? Depende de como você chama. Ou seja, se o titular era amarelo, o uniforme reserva sempre alternou entre verde, branco, vermelho ou
preto, mas isso nunca foi uma regra, tá, pessoal? Podem ter casos que o Norwich usou roxo, quer dizer, tiveram, né, casos que o Norwich já usou roxo, outros que já usou azul, enfim, isso varia, não é uma coisa de lei, assim, usar essas 4 cores que eu mencionei antes como uniforme reserva. E voltando aqui para a questão dos canários, né, a crença popular diz também que a área onde foi construído o The Nest era justamente o sítio onde os donos do Norwich criavam seus canários. Então fica aí também mais uma curiosidade do Norwich, né, em relação a essa identificação com os canários. Bom, e assim, desde 1907, o Norwich joga de amarelo e ganhou 2 apelidos tradicionais, o de Yellows, The Yellows, né, ou os amarelos, e claro, o de The Canaries, ou os canários, que é o apelido que mais identifica o clube no mundo do futebol. Isso também revela o seguinte: o Norwich é amarelo e canarinho, primeiro que a própria seleção brasileira. E agora vamos voltar lá para o The Nest. Bom, como vocês puderam perceber, o primeiro estádio do Norwich foi o The Nest, que na tradução significa o ninho, para justamente combinar com o apelido carinhoso e com a identidade do Norwich City Football Club com os canários, né? Contudo, desde 1935, o time amarelo e verde joga suas partidas no Carrow Road, que hoje tem uma capacidade total de 27.244 lugares. E falando rapidamente aqui, provavelmente eu vou voltar nesse assunto, o Norwich tem um cântico de torcidas de futebol mais antigo do mundo, o On the Ball City, escrita em 1890, que numa tradução livre para o nosso português seria um Vamos pra cima, City. E aí, galera, vamos avançar um pouquinho aqui no tempo e vamos para a questão da Primeira Guerra Mundial, né? Para a época da Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo. Por conta da Primeira Guerra, muitos problemas financeiros atingiram diversos clubes de futebol e também outras áreas, né, na Inglaterra. Com o Norwich não foi diferente. E em 10 de dezembro de 1917, o Norwich entrou em liquidação voluntária até se reestabelecer. E isso só foi acontecer em 15 de fevereiro de 1919, quando Charles Frederick Watling, um lord que tempos depois veio a ser um grande prefeito da cidade, conseguiu salvar o clube. Mal sabia ele que anos depois o seu filho, Geoffrey Watling, viria a ser presidente do Norwich e grande personalidade da cidade de Norwich, tendo não só reestruturado o clube, mas também a cidade, chegando a gerar 200 novos tipos de negócio e trazendo muitas oportunidades de emprego. Em homenagem, existe uma rua em volta do Carrow Road com o seu nome. Nunca foi só futebol, não é mesmo? Pessoal, quem chegou até aqui deve estar ouvindo alguns barulhos de fundo, carro, motos passando. Eu estou gravando esse Canary Cast ou conteúdo do YouTube, né, dependendo de onde você estiver ouvindo, em casa, né, por conta da questão do coronavírus que estamos vivendo atualmente. É bom que vocês conseguem ver mais ou menos a datagem histórica desse conteúdo. Mas enfim, vamos seguindo. Desde então, o Norwich não teve graves problemas financeiros, né, como foi o caso da liquidação voluntária em 1917. Os canários se mantiveram firmes, inclusive no período de Segunda Guerra. Em ambos períodos de guerra, o Norwich liberou seus jogadores e a equipe técnica para que eles pudessem lutar pelo país ou ficar em casa com as suas famílias. Isso também teve um ponto negativo, que foi o declínio técnico do time, né? O Norwich não conseguiu ter boas temporadas por conta dessas paralisações, mas mesmo assim, o Norwich preferiu dar o lado humano à frente do lado esportivo e todos julgam correta a atitude do clube, mesmo que tenha se prejudicado esportivamente de certa forma. Mas enfim, isso é coisa do passado. E para encerrar esse primeiro bloco, vamos dar um salto no tempo? Avançando bastante. Tem um outro ponto interessante a se destacar nesse resumão que eu estou fazendo aqui da biografia do Norwich, né, da história do clube. É que o Norwich é um dos fundadores, ele faz parte do grupo de times que fundou a Premier League moderna, a que conhecemos e acompanhamos atualmente. E os atuais donos do clube são Delia Smith e Michael Wynne Jones. Esse é o fim do primeiro bloco e agora vamos detalhar mais da história do Norwich City Football Club.
Bom, vamos falar agora de rivalidade. O maior rival do Norwich é o Ipswich Town, os Tractor Boys, ou os Tratores, que tiveram um certo sucesso nos anos 60 e depois nos anos 80, conseguindo um título da primeira divisão, nos anos 60, e uma Copa da Europa, a atual Europa League, nos anos 80. Contudo, os nossos rivais de Suffolk estão há mais de uma década sem vencer os Canários e desde então acumulam derrotas amargas e outras até humilhantes, como foi o 5-1 que o Norwich fez no Ipswich em 2010 jogando na segunda divisão, a Championship. Hoje o Ipswich está na terceira divisão inglesa e continuam sem catedral, que é algo que há décadas que a sua cidade sempre pediu e nunca foi dado pelo governo inglês, né? Isso é uma coisa muito engraçada que é uma zoeira interna ali entre as torcidas, é uma coisa muito cultural. E claro, até hoje isso gera motivo de implicâncias com nossos rivais. A zoeira é livre e sem limites, meus amigos. E só para lembrar, o Norwich hoje está na primeira divisão e o Ipswich está na terceira, o que é maravilhoso de se recordar e viver. Mas Lucas, e quais são as maiores conquistas do Norwich? Bom, eu separei aqui as maiores conquistas do Norwich para vocês ouvirem, né? Quais são elas. Os Canários têm como os principais títulos a Copa da Liga Inglesa de 1962 e 1985. Além disso, o Norwich já conquistou 4 vezes a segunda divisão inglesa. Sua melhor colocação na Premier League foi o terceiro lugar na temporada de inauguração dos moldes modernos da primeira divisão inglesa, a Premier League. Na Europa, o Norwich foi o primeiro time inglês a bater o Bayern de Munique na Alemanha, eliminando-os da Copa UEFA, atual Europa League. Porém, os Canários não foram muito longe na competição, saindo na terceira fase de mata-mata, perdendo para a Internazionale de Milão, que acabou eliminando o Norwich City de lá. Também um detalhe que vale ressaltar, isso foi na temporada de 1993-1994. Essa, inclusive, foi a última participação do Norwich em competições europeias. Infelizmente, como vocês puderam ouvir aí, o Norwich não é um time que é rico em títulos, né? Não é um time que tem um monte de conquista, mas o Norwich, de qualquer forma, não deixa de estar em nossos corações, apesar de não ser um time repleto de medals and trophies no seu gabinete. Mas enfim, o Norwich está em nossos corações independente de qualquer coisa. Bom, Canaries, e agora vamos falar de grandes jogadores e técnicos da história do Norwich City. Eu poderia ficar horas e horas falando dessa parte, mas eu vou resumir, tá? Esses dados são de uma votação aberta aos fãs e esses são, segundo eles, os maiores jogadores da história do Norwich City Futebol Clube em ordem cronológica, tá, pessoal? Começando pelo goleiro Kevin Keelan. O inglês jogou no Norwich de 1963 a 1980, bastante tempo aí no Norwich. Depois temos o meio-campo Martin Peters, que também é inglês e ficou no Norwich de 1975 a 1980. Depois temos o zagueiro Duncan Forbes, que jogou no Norwich entre 1968 até 1981. Ele é escocês. Temos também o outro zagueiro, que é o Steve Bruce, que é inglês e jogou no Norwich entre 1984 e 1987. Outro zagueiro eleito como grande jogador da história do Norwich é o Ian Culverhouse, também inglês, que jogou no Norwich entre os anos de 1985 e 1994. Agora, um atacante, o Chris Sutton, também inglês, jogou no Norwich em 1991 até 1994. O lateral esquerdo galês Mark Bowen jogou no Norwich entre 1987 e 1996 e também está nessa lista de grandes jogadores. Outro meio-campo é o Ian Crook, que também é inglês e jogou entre 1986 e até 1997, bastante tempo também o Ian Crook ficou aí no Norwich. Outro meio-campo também escolhido é o inglês Darren Eadie. É meio difícil de falar, mas vamos lá. Jogou no Norwich entre 1993 até 1999. O segundo atacante dessa lista é o galês Ian Roberts, que jogou no Norwich entre 1997 até 2004. O primeiro winger, ou ponta, dessa lista é o inglês Darren Huckerby, que jogou no Norwich entre 2003 até 2008. O atacante Grant Holt, inglês, que para mim é o melhor jogador que eu vi jogar até hoje no Norwich, atuou no clube entre 2009 até 2013.
Eu, inclusive, tive a honra de tirar foto com ele quando eu visitei o Norwich em 2019. Foi maravilhoso, assim, conhecer a lenda, né, que é o Grant Holt. Aliás, super gente boa ele. E para finalizar essa lista, temos o irlandês Wesley Hoolahan, ou Wes Hoolahan, que jogou no Norwich entre 2009 até 2018. Olha só quanto tempo ele ficou. E o Wes Hoolahan é um grande camisa 10, né? Ele jogou mais como ponta ou winger, se você preferir, mas ele também fazia aquela função de camisa 10 central ali no meio de campo. E eu quero fazer aqui uma menção honrosa a alguns jogadores do elenco atual. Estamos em 2020, hein, pessoal? Lembrando aqui novamente. O Norwich tem como destaques do time atual jogadores como Tim Krul, que é goleiro, grande goleiro da seleção holandesa. Ele voltou a ser chamado para a seleção holandesa, inclusive, após atuações pelo Norwich. Timo Pukki, grande atacante, uma lenda da Finlândia, que levou a sua seleção de volta ao cenário internacional de competições europeias entre seleções. Depois de décadas, ele voltou e ele é um grande artilheiro do Norwich, nas 2 últimas temporadas, inclusive. Temos também Emiliano Buendia, um ponta ou winger, que é argentino, muito habilidoso, que joga hoje no Norwich. Alex Tettey, volante que está há muito tempo no Norwich e hoje é um dos jogadores mais experientes do clube. E claro, para fechar essa lista, o jovem Todd Cantwell, que também é ponta, muito habilidoso, tem um futuro brilhante pela frente e é sondado por grandes clubes ingleses como Liverpool, Manchester United, Tottenham, entre outros. Bom, Canaries, falamos dos jogadores e vamos agora para os técnicos. O técnico do Norwich que tem a melhor média de vitórias durante o comando dos Canários é o escocês Norman Law, com 50% de vitórias em 258 jogos. Essa lista você pode encontrar em outros lugares, mas tem que levar em conta, pessoal, que a porcentagem de vitórias nem sempre é um fato verídico, porque às vezes o cara só dirigiu o clube por, 10 partidas. E se ele venceu 5, beleza, ele tem 50% de vitórias, né? Então, levem isso em conta. Eu tive que fazer essa separação e adaptar um pouco para essa lista, tá? Então, hoje, o técnico mais bem sucedido em número de vitórias pelo Norwich seria o escocês Norman Law, com 50% de vitórias em um total de 258 jogos. Outros técnicos notáveis do Norwich são também o escocês Paul Lambert, que tem 49,3% de vitórias no comando dos Canários, conseguindo os acessos consecutivos, tirando o Norwich da 3ª divisão e levando diretamente para a Premier League. Infelizmente, o Paul Lambert tem um ponto histórico ruim na sua saída do Norwich, porque ele declarou que saiu do Norwich por dinheiro e foi para o Aston Villa. Isso pegou muito mal, lógico, e futuramente, né, na temporada passada de 2019, né, o Paul Lambert estava dirigindo o Ipswich Town, que foi rebaixado para a 3ª divisão ao seu comando. Inclusive, no jogo do Carrow Road, Paul Lambert se envolveu com uma confusão com a diretoria, com o staff técnico do Norwich, e ele acabou sendo expulso e o Ipswich perdendo por 3-0 dentro do Carrow Road. Para vocês verem que é de longe essa freguesia aí do Ipswich e como é chata essa situação que o Lambert criou para ele mesmo em relação ao Norwich City. Mas seguindo aqui, e o atual técnico canário, o alemão Daniel Fark, que eu também pude ter a honra de conhecer, super gente boa, educadíssimo inclusive. Ele tem menos de 3 anos no clube, já tem uma média de vitórias de 45,4% e é o técnico que também foi responsável pelo retorno do Norwich na Premier League na temporada 2019-2020. Após ganhar a Championship de 2018 a 2019 de maneira dominante na temporada, no caso, a temporada anterior. Bom, vocês ouviram o segundo bloco, né, que falava mais de números, assim, além da rivalidade do Norwich. E agora vamos para o terceiro bloco dessa história dos Canários, que vai falar sobre torcida, ações e a filosofia do clube. Bom, o Norwich é um clube que apoia causas sociais, apoia a igualdade de gênero, raça e opção sexual. Isso sempre fez parte da história do clube, como vocês viram lá atrás. O Norwich Futebol Clube e sua cidade aceitaram muito bem a chegada dos refugiados, né? Tanto que uma cultura deles, que era a criação de canários, se tornou parte da identidade do clube. Mas enfim, seja durante a Segunda Guerra ou até mesmo agora com a pandemia do Covid-19, lembrando mais uma vez, estamos em 2020, pessoal, março de 2020,
o Norwich sempre abriu mão de recursos financeiros para auxiliar a sua população, a população da cidade de Norwich, mas também a população inglesa de forma geral. Mesmo não sendo um time bilionário com muitos e muitos outros recursos financeiros, como temos hoje, né? Times multinacionais como o Manchester United, o Liverpool, o Manchester City, enfim, outros times que nadam em dinheiro. Bom, a torcida do Norwich, como eu falei antes, também é muito acolhedora, ama o clube como um membro de sua família. Até mesmo se uniu para construir o centro de treinamento moderno para o clube, o Colney Training Ground. E vale também destacar que o Norwich gosta de fazer mais com menos na janela de transferências. O Norwich tem uma filosofia de sempre procurar jogadores mais baratos em fim de contrato para reforçar o clube ou muitas vezes, principalmente agora com um novo centro de treinamento, revelar jovens. Como foi feito com James Maddison, que foi contratado praticamente de graça e seu futebol foi desenvolvido no Norwich a ponto de ser vendido por 24 milhões de libras ao Leicester em 2018. Atualmente o Cantwell é a grande estrela do Norwich aí, não só o Cantwell, mas também o Max Aarons, lateral direito, Jamal Lewis, né, o lateral esquerdo, Godfrey, zagueiro, enfim, Norwich tem muitas estrelas aí que podem ficar no clube e vingar sendo grandes jogadores ou até mesmo serem vendidos aí, gerando um caixa extra para a equipe no futuro. Bom, os principais nomes dessa filosofia que ajudou o clube a se reestruturar financeiramente e definitivamente mostra que é um case de sucesso são Delia e Tom Smith, David McNally, que deu o pontapé inicial para essa estruturação financeira aí do futebol, mas hoje está aposentado do clube, e Stuart Webber, sucessor de McNally, que vem reforçando muito o time, principalmente nas categorias de base, preparando o time para o futuro. Como dizem Norwich, o futuro é brilhante e se colore em verde amarelo, ou melhor, amarelo e verde. E Canaries, lá no início desse conteúdo que estou produzindo, vocês ficaram sabendo que o Norwich tem algumas similaridades com o Brasil. Vamos citar algumas aqui. Toda vez que o Norwich faz um gol, é tocada a música Samba de Janeiro do Bellini, no Carroll Road. Inclusive essa é a música que inicia e encerra os nossos Canary Casts lá no podcast, ou aqui no podcast, que é reproduzido no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, vocês entenderam. Além disso, como eu disse antes, o Norwich não só é amarelo e também canário, assim como a seleção brasileira. Porém, o Norwich é amarelo e canário desde 1907. Já a seleção brasileira foi usar amarelo depois da Copa de 50 e o apelido de seleção canarinho só veio no fim dos anos 60. Antes disso, tanto o Norwich quanto a seleção brasileira vestiam azul e branco. O Norwich usava um azul claro com branco, o Brasil usava um azul marinho com branco. Outra curiosidade é que a torcida do Norwich, quando o clube está vencendo com facilidade uma partida, né, com goleadas ou algo do tipo, costuma cantar "É como se estivéssemos vendo o Brasil", "It's just like watching Brazil", em inglês. E é uma homenagem que a seleção brasileira recebe do Norwich para os seus jogadores. É legal porque quando eu visitei o Norwich, tive a oportunidade de ser homenageado também em campo, né, no Global Canaries Parade. Eu sou um membro oficial do Global Canaries e quando eu passei no setor da torcida do Norwich, eles me homenagearam cantando essa música, como se estivesse vendo o Brasil, e nesse caso era literalmente, porque no caso eu estava representando os Brazilian Canaries, né, durante a Global Canaries March, ou Parade, né? A parada dos Global Canaries, né? Ou a marcha dos Global Canaries. Global Canaries, para quem não sabe, são os canários globais, os canários do mundo, né? Os torcedores do Norwich que vivem em torno do globo, né? É uma forma do Norwich City Football Club unir suas torcidas em torno do mundo inteiro e trazer para o centro, o coração do Norwich, que é o Carroll Road. Então, assim, o Norwich sempre valorizou sua torcida, seja local ou internacional. E isso também é uma coisa muito gratificante, que aquece o coração de quem torce para o Norwich City Football Club. E bom, Canaries, essa foi a história real do Norwich City Football Club.
Lembrando, pessoal, que esse é um pequeno recorte de um time tradicional do futebol inglês, que tem uma torcida apaixonada e uma cidade bastante acolhedora. Eu reforço aqui que esse conteúdo tem foco como corrigir uma informação errada que mexe diretamente com a origem do Norwich, e em nenhum momento eu tive a intenção de ofender ou atacar outros criadores de conteúdo que podem ter divulgado erroneamente a história do Norwich City Football Club. E eu peço que, por favor, se vocês gostaram desse conteúdo e querem ver mais do Norwich, sigam nossas redes sociais, o Twitter, Instagram e Facebook é @NorwichCityFCBR, e eu também aconselho vocês a seguirem também o Twitter e Instagram do @NCFCBR para mais conteúdos informativos do Norwich. Se você quiser apoiar o canal, se inscreva, ative o sininho para mais conteúdos do Norwich. Ou então, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, compartilhe esse episódio no story do seu Instagram e siga a gente no Spotify. É só procurar por Canarycast. O meu nome, Lucas Latorre, está escrito na imagem junto com o canário tradicional do Norwich. Espero que tenham gostado e, se possível, compartilhe com um amigo que gosta do Norwich, que gosta de futebol de forma geral. Ajude a contar a verdadeira história do Norwich City Football Club, por favor. Eu sou Lucas Latorre, eu torço para o Norwich desde 2005, crio conteúdo para os canários desde 2009, eu tenho a primeira página do Norwich voltada para o Norwich aqui na América do Sul. Então eu carrego isso comigo desde 2009, eu tenho um amor enorme por esse clube, eu já pude visitar esse clube e eu sou eternamente grato por tudo que a torcida, tanto brasileira que surgiu aqui na comunidade brasileira do Norwich, quanto a torcida inglesa já me proporcionou, e principalmente também a todos aí que se tornaram amigos meus nessa jornada, e também ao clube Norwich City, ao futebol clube, Norwich City Football Club, os diretores que já passaram por lá, os jogadores, enfim, todos esses que já me deram algum tipo de apoio, suporte, ou a mesma mensagem de carinho. Isso tudo conta muito pra mim, de verdade. Eu faço tudo isso aqui com amor do fundo do meu coração, porque não é só futebol, né, gente? Tem coisas que a gente não escolhe, tem coisas que a gente só sente, tem coisas que a gente ama, e o Norwich, pra mim, é uma delas. Um forte abraço a todos e on the ball, City! Never mind the danger! Come on, Yellows! Fui!